Olá, gente, tudo bem? Nessa aula a gente vai fazer mais uma revisão ainda a respeito das soluções. Nessa revisão a gente vai abordar os exercícios de conversão de unidade, por exemplo, de concentração gramas por litro para molaridade e vice-versa, usando a fórmula C igual a MM. C é concentração gramas por litro, o primeiro M maiúsculo é de molaridade e o segundo M de forma é a massa molar do soluto. A segunda fórmula de conversão de unidades é assim: C igual a 1000 dt. C é a concentração gramas por litro, 1000 é um fator de correção para sair de mililitro para litro, D é a densidade e T é o título em massa do soluto na solução. Essas duas fórmulas de conversão de unidades dão velocidade na hora de você trocar a unidade, por exemplo, de concentração gramas por litro para molaridade, ou o contrário, ou então de densidade de título para concentração gramas por litro. Essas fórmulas ajudam muito, dão rapidez na hora da resolução dos exercícios. Além dessas fórmulas de conversão de unidades, há necessidade ainda de você conhecer duas unidades que foram apresentadas recentemente. A molalidade, que expressa o número de mols do soluto pela massa do solvente em quilogramas. Aqui tem uma observação, porque essa concentração, molalidade, é semelhante à molaridade. É semelhante no nome, mas as fórmulas são diferentes. Molaridade é o número de mols do soluto pelo volume da solução. E molalidade é o número de mols do soluto pela massa do solvente em quilogramas. E a outra unidade nova é a fração molar. A fração molar, como o próprio nome já está dizendo, é a relação entre o número de mols do soluto e o número de mols total da solução. Com essas unidades de concentração agora dominadas, a gente pode fazer dois novos cálculos. O cálculo da diluição de uma solução. Então, quando você adiciona mais solvente a uma certa solução, ela fica mais rala. Se for água, quer dizer, ela fica mais aguada. E a gente tem que saber como é que se calcula a nova concentração, com fórmulas do tipo C1V1 igual a C2V2, ou M1V1 igual a M2V2. E além da diluição, ainda há a mistura de duas soluções. Cada solução tem a sua concentração. Quando você reúne duas soluções, por exemplo, você vai obter uma nova solução de concentração diferente das duas anteriores. Você vai usar fórmulas do tipo C1V1 mais C2V2 igual a C3V3, ou M1V1 mais M2V2 igual a M3V3. Tá bom? Vamos começar a fazer então alguns exemplos, alguns exercícios dessa lista de exercícios que você poderá ter em suas mãos. Exercício 1. Esse exercício fala assim: o rótulo de um frasco diz que ele contém solução 1,5 molar de nitrato de lítio, LiNO3, em etanol. Isso quer dizer que a solução contém o quê? Letra A, 1,5 mol de nitrato de lítio por quilograma de solução. Letra B, 1,5 mol de nitrato de lítio por litro de solução. Letra C, 1,5 mol de nitrato de lítio por quilograma de etanol. Letra D, 1,5 mol de nitrato de lítio por litro de etanol. Letra E, 1,5 mol de nitrato de lítio por mol de etanol. Esse é um exercício puramente teórico, ele só quer saber se você sabe o que é molaridade. Molaridade expressa o número de mols do soluto por quilograma do solvente. Então a resposta vai ser letra C, 1,5 mol de nitrato de lítio por quilograma de etanol. Vamos examinar agora o exercício número 3. Esse exercício diz o seguinte: assinale a alternativa que fornece o valor aproximado da concentração em mols de soluto por quilograma de solvente. Veja bem que isso é molalidade, certo? De uma solução de ácido fosfórico que apresenta 10 gramas de ácido
em uma solução final de 100 gramas das massas atômicas hidrogênio pesa 1, fósforo 31, oxigênio 16 e a fórmula do ácido fosfórico, H3PO4. Vamos resolver? Então, em todo problema, você tem que saber o seguinte, o que ele pede e o que você tem como dados. Bem, o que ele pede é a concentração molar. Ele quer saber quantos mols há por quilograma de solvente. O que foi dado? Foi dado que você tem 10 gramas de ácido fosfórico. Tudo bem? Num total de 100 gramas. Então, quer dizer que se a solução toda tem 100 gramas e 10 gramas são do ácido, então a diferença de 100 menos 10 vai ser igual a 90 gramas do solvente, que é a água. Então, você vai ter 90 gramas de água. Inicialmente, vamos calcular a massa molar do ácido fosfórico. A fórmula é H3PO4. Então, o hidrogênio pesa 1 vezes 3, mais o fósforo pesa 31 vezes 1, porque só tem um fósforo na fórmula, e o oxigênio pesa 16 vezes 4, que vai dar 64. Soma as massas dos átomos da fórmula, que vai dar 98 gramas por mol. Bem, agora eu tenho a massa molar. Bom, dá para calcular o número de mols. Como é que você vai calcular o número de mols? Vai ser eminho sobre emão. O número de mols do ácido fosfórico vai ser igual a 10, que foi a massa dada, dividido por 98, que é a massa molar que a gente acabou de calcular. 10 por 98 é aproximadamente igual a 10 sobre 100. 10 sobre 100 é 0,1. Então, quer dizer que 10 sobre 98 vai dar aproximadamente 0,1 mol. Dividido agora pela massa do solvente em quilogramas. O solvente é a água, tem 90 gramas, mas em quilogramas corresponde a 0,09 quilogramas. Então, qual vai ser a molaridade? Número de mols, 0,1. Pela massa do solvente em quilogramas, que é 0,09, essa conta vai ser igual a 1,1 mol por quilograma. Grosso modo, vai ser igual a 1,1, vai ser 1 mol por quilograma. A resposta é, então, letra C, de casa. Vamos agora para o exercício número 13, que se encontra na página 5 dessa listinha de exercícios de revisão. Vamos ler agora, então, o que diz o exercício número 13. Fala assim, uma solução de hidróxido de potássio, veja bem, hidróxido de potássio, KOH, é uma base. Foi preparada dissolvendo-se 16,8 gramas da base, quer dizer, 16,8 gramas de hidróxido de potássio, em água suficiente para 200 mililitros de solução. Bem, o que ele fez? Ele pegou 16,8 gramas dessa substância e colocou em água até que o volume tenha dado 200 mililitros de solução. Dessa solução, o volume que deve ser diluído a 300 mililitros para que a concentração molar seja 1/3 da solução original. Compreendendo melhor o problema que foi apresentado. Primeira coisa, você pegou 16,8 gramas do hidróxido de potássio, KOH, é uma base, e colocou em água até atingir o volume de 200 mililitros. Aí você fez uma solução. Dessa solução, você vai retirar uma pequena alíquota, uma pequena porção, e colocar depois num outro recipiente em água até chegar a 300 mililitros. E faz uma seguinte pergunta. Qual foi o volume que você retirou dessa primeira solução, desses 200 ml, para você preparar 300 ml da nova solução? Só que essa nova solução deve ter uma concentração molar que é igual a 1/3 do que era inicialmente naquela solução de 200 ml. Tudo bem? Você pode resolver esse problema da seguinte maneira. Primeiro, calculando qual era a concentração molar da primeira solução, desses 200 ml. Mas também não precisa. Você pode fazer apenas uma diluição assim. M1V1 vai ser igual a M2V2, mesmo sem saber qual é a concentração molar inicial, o M1. Você pode chamar apenas de M1 e você vai aplicar então essa fórmula da diluição
vai colocar assim, M1V1 vai ser igual a M2V2. Só que no lugar do M2, você vai escrever 1/3 de M1, porque ele quer que a solução final seja 1/3 de M1, certo? Então vai ficar assim, M1V1 é igual a M2V2, só que M2 é 1/3 de M1, vezes o volume V2, que vai ser igual a 300 mililitros. Quanto que vai ser, então, o volume que você retirou da primeira solução? Faz as continhas, dá para cortar o M de molaridade em ambos os lados da igualdade e no final você vai obter 100 mililitros. Logo, a resposta é a letra D de dado. Agora, gente, é bom vocês fazerem um pouco de exercício. Bom trabalho!